Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do Programa de Educação Tutorial em Engenharia Agrícola e Ambiental da Universidade Federal de Viçosa, UPET-A. No vídeo de hoje, a gente vai aprender como fazer o cálculo de disponibilidade hídrica para o processo de outorga, que é referente à disciplina ENG 446, Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos. Meu nome é Jean Carlos Coelho Pacheco, sou bolsista do Programa de Educação Tutorial e serei o interlocutor dessa videoaula. Então vamos lá. O nosso enunciado proposto para resolver um exercício sobre esse tema foi esse daqui. Um empreendedor pretende abrir uma nova fábrica de cerveja artesanal com produção de 500 mil litros de cerveja por mês, de modo que precisará solicitar outorga para o empreendimento. Determine se o empreendimento pode ser contemplado com a outorga fazendo as seguintes considerações. Primeira consideração, a nova fábrica de cerveja será localizada na estação fluviométrica Porto Alegre, que tem esse código aí, instalada no Rio Paracatu, no município de Santa Fé de Minas. Segunda consideração, a demanda de água para a produção de cerveja deverá ser calculada utilizando o consumo médio das águas nas indústrias. Terceira consideração, o critério de outorga do local é de 30% da Q710. Quarta consideração, as vazões já outorgadas a montante da estação fluviométrica correspondem a 5% da Q710. Quinta consideração, visando a vida útil da bomba, a empresa irá trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sexta, e o mês possui 4 semanas de duração. Sexta e última consideração, o início do ano hidrológico será o mês de janeiro, com descarte anual, e a falha aceitável é no máximo de 5%. Primeiramente, vale ressaltar que a Q710 significa que é a vazão mínima durante 7 dias, num período de retorno de 10 anos. Então, já que essa vazão não foi disponibilizada no exercício para a gente tem que fazer conseguir essa vazão. E como é que a gente consegue essa vazão? A gente vai ter que ir lá no site da ANA, Agência Nacional das Águas, e baixar os dados históricos fluviométricos da estação Porto Alegre na plataforma do Hidroeb e fazer o processamento desses dados para conseguir a vazão Q710. Vamos fazer isso então. Para você conseguir esses dados, você vai vir aqui no site da ANA, onde você pode ser acessado em ana.gov.br. Aí você pode pesquisar aqui Hidroeb, ou se você vir aqui no final da página, vai ter aqui o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. E aqui tem a opção da plataforma do Hidroeb. Aí você aperta aqui, aí vai abrir uma aba do Hidroeb. Aqui vai fazer a apresentação do Hidroeb, falando qual é o objetivo dele, porque ele foi desenvolvido. Só que isso daqui não é o que interessa para a gente nesse momento, mas vale a pena ler para você se atentar ao programa. A gente vai vir aqui em séries históricas. Aí aqui a gente vai escolher o tipo de estação, que no caso vai ser estação fluviométrica. Aqui a gente tem que colocar o código da estação, que é essa daqui. E aqui a gente coloca o nome da estação, que no caso é Porto Alegre. E a gente pode colocar para consultar. Aí vai sugerir essa daqui, que é a única estação que tem esse código e com esse nome, que não pode ter outro código igual. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar essa caixinha aqui. E aqui em tipo de arquivo, existem 3 tipos de arquivo que você pode baixar: o MDB, o TXT e o CSV. No caso, a gente vai trabalhar no processamento desses dados com o Syscar, que é um software desenvolvido pelo grupo de pesquisa e recursos lá da Universidade Federal de Viçosa. E ele trabalha com esses 2 tipos de texto. Então, porém, eu vou baixar esses dados aqui do MDB. Aí você aperta aqui MDB e aperta para baixar. Aí quando você baixar, você vai ter um documento zipado. Então a gente precisa descompactar ele para a gente ter acesso às vazões da estação. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir com o botão direito aqui, aí vai vir aqui extrair aqui, aí vai fazer uma extração.
Aí vai ter todas as informações que tem dentro de medições convencionais, porém ainda está compactado aqui o atributo vazão que a gente precisa. Então a gente vai ter que extrair novamente para conseguir o documento MDB. Pronto, aqui está o documento MDB. Agora que a gente tem esse documento, a gente pode começar a trabalhar com ele lá no Syscar. Então vamos lá. Essa daqui é a interface do Syscar. Para você baixar o Syscar é bem simples, só você ir lá no Google e pesquisar Syscar 1.0, que vai aparecer a página do GPR, né? Grupo de Pesquisa em Recursos Hídricos da Universidade Federal de Viçosa. Aí você aperta no programa, vai baixar automaticamente, a instalação é bem simples. Vamos lá começar a prática. Para você colocar os dados que foi baixado aqui, você vai vir aqui em arquivo, vai importar dados, aí você vai escolher o tipo de dado, vai ser o MDB, porque foi o que a gente baixou. Aí aqui, a gente vai escolher essa vazão aqui, porque é a vazão da estação que a gente quer, e coloca para abrir. Aí o software vai pedir para a gente salvar esse projeto. A gente pode salvar com o nome sugerido aqui, que é o número da estação fluviométrica que a gente está utilizando. Aí agora vai começar a fazer o processamento dos dados. Pronto, fez o processamento todo. Como vocês podem ver, tem dados de janeiro de 1952 até dezembro de 2014. Porém, se você observar, existem dados incoerentes aqui, porque existem dados com 100% de falhas, e esses dados não podem entrar no nosso cálculo de vazão mínima, porque pode alterar e atrapalhar esse valor. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um pré-processamento para eliminar esses dados. Como é que a gente faz isso? Primeiro, antes de fazer o pré-processamento, a gente vai vir aqui em ferramentas e vai vir em disponibilidade de dados. Aqui a gente vai colocar em novo, vai colocar o ano que tem lá, que é 1952 até 2014. Aí a gente escolhe o projeto aqui e pronto. Aqui ele vai falar quais são os anos que tem falhas, digamos assim, inaceitáveis. Como vocês podem ver, de 1952 a 1963, os dados são muito coerentes, porque aqui tem 100% de falhas e aqui só tem 32% de dados. Então também não é muito viável para a gente. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que eliminar esses dados nesse período de tempo. Então como é que a gente vai fazer isso? Você pode fechar aqui. Aí você vai vir aqui em pré-processamento. Aí vai abrir essa página aqui. Lá, o que fala? Que o início do ano hidrológico vai ser janeiro. Aqui você pode escolher qualquer mês. Só que lá no enunciado falou que é janeiro. Falou que o descarte é anual, então a gente vai escolher anual. E falou que no máximo 5% de falhas. Então a gente vai escolher 5% de falha. E o programa já vai fazer o pré-processamento aqui. Está terminando de fazer o pré-processamento. Pode apertar OK. Como vocês podem ver, o que tiver vermelhinho significa que foi descartado pelo software. Só que, se você baixar aqui embaixo e ver que no ano de 1963, os meses de outubro, novembro e dezembro, eles não tinham falhas. Tinha 0% de falhas, tinha todos os dados necessários aqui. Porém, como a gente definiu que o ano hidrológico seria de janeiro, então esses dados foram desconsiderados, porque a gente definiu janeiro como ano hidrológico. Beleza, a gente fez o pré-processamento, agora a gente pode começar a fazer o cálculo da vazão mínima. Aqui no software, futuramente a gente pode trazer outros vídeos, calcula diversas coisas, tipo vazão máxima, média, aquela de permanência, dá para ver o hidrograma, várias coisas. Só que o intuito desse vídeo é fazer só da Q710. Então vamos lá, a gente vai vir aqui mínima. Aí aqui, essa daqui já é Q7, porque aqui tem, já vem como padrão 7 dias de duração, então já é a Q7. Só que a gente precisa saber a Q710, no caso é com 10 anos de período de retorno. Então a gente tem que aplicar essa visão estatística nela. Como é que a gente faz essa análise estatística? A gente vem aqui nesse ícone aqui, análise estatística. Aí ele vai fazer a análise estatística desses dados.
Aí aqui em cima você pode escolher o período de retorno que você quer. No caso a gente quer que é 7 e 10 mesmo, então a gente deixa 10 aqui. Mas, por exemplo, se um projeto que você estiver fazendo precisa, por exemplo, de 100 anos de retorno, você pode alterar aqui para colocar 100. Mas beleza. Como o nosso aqui é 7 e 10, a gente deixa aqui 10. Como vocês podem ver aqui eles fizeram uma análise estatística. As análises estatísticas eles fazem de acordo com 5 distribuições. No caso, essas são as distribuições. Como vocês podem ver, aqui fica selecionada a distribuição que melhor se encaixou para esses dados, que no caso foi a Logan Pearson 3, que teve um erro de 3,79 com uma variação de a variância de 0,17 e aqui é 710 de 58 metros cúbicos por segundo. Então vai ser esse valor que a gente vai utilizar para resolver o exercício que foi proposto. Beleza? Vamos lá então para a próxima etapa do exercício. Bom, a próxima etapa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular a vazão requerida de água pelo empreendimento para produzir 500 litros de cerveja por mês. Como é que a gente vai fazer isso? Lá falou que a gente tem que fazer esse cálculo de acordo com a tabela de cálculo de uso médio pelas indústrias de água. Então a gente pesquisa na internet, aí vai ter essa tabelinha aqui de acordo com o BART de 1987. De acordo com essa tabela, para você produzir 1 metro cúbico de cerveja é necessário 20 metros cúbicos de água. Então a gente vai usar essa relação para resolver, para saber quantos que a gente precisa no total em um mês de metro cúbico para produzir aquele tanto de cerveja que foi proposto no enunciado. Como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe que 1 metro cúbico de cerveja precisa de 20 metros cúbicos de água. Então a gente vai fazer que 500 metros cúbicos de cerveja, que é a mesma coisa que 500 mil litros, precisa de X metros cúbicos de água. Então a gente faz a regra de 3 aqui e percebe que a gente, no caso, o empreendimento vai precisar de 10 mil metros cúbicos de água por mês para produzir isso, para produzir 500 metros cúbicos de cerveja. Beleza. O que a gente precisa saber agora? A gente precisa saber quanto ele vai fazer a captação por segundo do corpo hídrico. Lá no enunciado falou que ele vai trabalhar, o empreendimento vai trabalhar 8 horas por dia de segunda a sexta e o mês possui 4 semanas de duração. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer saber quantas horas ele vai trabalhar por mês, em segundos. Então vai fazer aqui, ele trabalha 8 horas por dia, aí vai cortar dia com dia aqui, durante e semana. Então a gente vai cortar semana aqui, aí vai ficar horas por mês. Então vai ficar 160 horas por mês. Beleza. Agora a gente quer saber em segundos. Como é que a gente faz isso? Então vai ser 160 horas por mês para transformar para segundos. Então a gente vai colocar aqui que horas corta com hora, minuto corta com minuto, aí vai ficar segundos por mês. Então ele vai trabalhar 576 mil segundos por mês. Então, já que agora a gente tem qual é os segundos por mês que ele trabalha e tem quanto que ele necessita de água por mês para produzir aquele tanto de cerveja, a gente pode dividir um pelo outro. Então a gente vai fazer o quê? O quanto que ele precisa, que é 10 mil metros cúbicos por mês, pelo horário de funcionamento dele, que vai ser de 576 mil segundos por mês. Mês corta, aí vai ter aqui metros cúbicos por segundo que ele precisa durante um mês para estar captando diretamente do corpo hídrico. Como é que ele vai fazer então? Então a resposta vai ser que ele vai captar do rio metros cúbicos por segundo 0,174 metros cúbicos por segundo. Beleza, essa daqui é a vazão que ele está pedindo para ser otorgada. Porém, agora a gente tem que fazer o último passo, calcular a vazão que está sendo utilizada, a montante, e a vazão que está disponível no ponto de captação que ele quer instalar a empresa. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá calcular essas vazões. Lá, como a gente calculou, a nossa vazão, o nosso Q710 é de 50 metros cúbicos por segundo. Lá falou que 5% da Q710 está sendo utilizada e somente 30% da Q710 pode ser otorgada. Então significa que só pode ser otorgada atualmente 25%, porque 5% já está sendo otorgado. Então vamos calcular qual é esse valor de 5% da Q710 que está sendo otorgado. Como é que a gente faz isso? Você faz o seguinte,
Aqui você coloca a porcentagem que já está sendo otorgado vezes a Q710. No caso é 5%, então vai ser 0,05 vezes 58, que é a Q710. Aí você vai saber que a vazão a montante vai ser 2,9 metros cúbicos por segundo. Isso daqui já é otorgado e está sendo utilizado diariamente. E agora a gente tem que calcular a vazão disponível no ponto de captação que quer ser instalada na empresa. Então o que a gente vai fazer? A vazão disponível é dado pela essa fórmula aqui, onde que aqui é a porcentagem que é passível de outorga, que no caso vai ser 30%, menos a somatório da vazão a montante que já está sendo utilizado. Então, vai ser 0,30 vezes 58 menos 2,9 que já está sendo otorgado. Então, a vazão disponível no ponto de captação onde que quer ser instalada essa empresa tem disponível 14,5 metros cúbicos por segundo. Então, concluímos que o empreendimento é passível de outorga, uma vez que o valor disponível de água é de 14,5 metros por segundo, sendo que o empreendimento precisa de 0,0174 metros cúbicos por segundo. Então esse valor é totalmente cabível dentro da vazão disponível. Então a empresa é passível de outorga. Esse vídeo já está ficando um pouco grande, espero que tenham gostado e tenha ajudado com vocês a resolver esse exercício e tirar as dúvidas, sanar as dúvidas que vocês tinham de acordo com essa parte da matéria. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar aqui abaixo do vídeo. E até o próximo vídeo, galera. Grande abraço.